Meus irmãos, muito boa noite. Que a paz de Deus continue vibrando em nossos corações. Nós hoje vamos fazer o encerramento do estudo mensal do capítulo 6º do Evangelho, o Cristo Consolador. E vamos extrair conceitos fazendo uma reflexão sobre sexo. O motivo disso eu vou explicar logo adiante. A promessa do Cristo: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador. O Espírito de verdade que o mundo não podia receber porque não o via e não o conhecia. Mas vós conhecê-lo-eis. O Consolador vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Bom, se ensina todas as coisas e se faz recordar o que ele disse, vamos aproveitar para abordar a questão desse assunto que foi tratado aqui na quinta-feira, na confraternização dos instrutores e dirigentes da casa, que foi uma reunião muito especial. E vamos, inclusive, verificar a extensão desta assertiva do Cristo relativa a assunto tão importante para nós e para a humanidade. A palavra dos instrutores, ela veio cheia de emoções. E foi tudo muito emocionante nessa tal reunião. A tal ponto que nós estamos gravando essa reunião, que não consegue espelhar essa é a vibração daquela reunião, mas vamos colocar nesse banner aí, na capa do nosso site, junto com as palestras que tem lá sobre o sexo e amor, do nosso irmão Walter Barcelos. Então, falaram 11 dirigentes, instrutores. No primeiro levantou a seguinte questão: no mundo espiritual, como o homossexual retorna para o mundo espiritual e como será recebido? A palavra é livre nessa reunião, eles falaram uma média de 4 minutos cada um, e eu estou pegando apenas, fazendo um extrato de uma das ideias fundamentais que cada um deles colocou. Como é que ele volta para o mundo espiritual? Como será recebido? Outro, vinculação. A homossexualidade não é apenas um vínculo afetivo? Qual a visão espírita? Essa pessoa estava questionando. Questionando a quem? Provavelmente a direção da casa, né? Provavelmente. O abandono. Esse outro afirmou que o homossexual é frequentemente abandonado pela família. É uma lamentação que se estendia também a uma possível extensão a qualquer coisa em nossa casa, provavelmente. As emoções eram muitas naquela reunião. Direitos iguais. Quanto interessa a roupa, quer dizer, o corpo? O mais importante é o espírito. Os homossexuais têm, sim, os mesmos direitos. Muito bem. A visão certa. É preciso ver a homossexualidade com naturalidade e não com condenação.
O pessoal estava realmente animado na extensão das suas ideias. O aspecto científico da homossexualidade. A Organização Mundial de Saúde não encontrou indícios patológicos em nenhum dos exames que foram realizados no aspecto do fisiológico das criaturas. Todos os tipos de exame e área psicológica, fisiológica, etc. Então não é doença, e não é. No mundo não é doença, não é considerado. É condição. Não é escolha. A pessoa não escolhe, ela está condicionada. Impactante. Adoção. Em família homoafetiva, as crianças terão mais carinho do que se forem entregues aos serviços públicos. Estudos mostrariam que se comportam como as outras crianças das outras famílias. Treinamento. Essa pessoa, naturalmente, filosofou extensivamente. Talvez possamos estar treinando aqui para uma situação de outros sexos no mundo espiritual. Quer dizer, não basta dois. Quer dizer, a confusão já é generalizada. E deu de tudo, meus irmãos. Uso correto do corpo. Devemos utilizar a roupa que vestimos, que é o corpo, com seus órgãos, etc., como a recebemos de Deus. Homossexual no Cefac. As pessoas com essas características não permanecem na casa, saem do Cefac. Provavelmente, um questionamento para ser respondido. Eu não sei por quem. Porque o Cefac, na verdade, não é uma pessoa, nem as paredes da casa. É exatamente o conjunto daqueles que estamos no Cefac. A liberdade de viver como quiser. O livre-arbítrio deve prevalecer nas questões existenciais. Bom, meus irmãos, feito isso, eu tinha meditado muito antes da reunião, porque eu previa que aconteceriam coisas que eu não podia imaginar quais fossem, e estudei o assunto e trouxe alguns apontamentos, e esses apontamentos eu os repassei aqui na hora, como uma espécie de resposta às coisas que estavam acontecendo. Palavra da direção. O consenso sobre essa temática é possível? Não existem fórmulas. A solução é estrutural. Está na compreensão de todos, ou pelo menos da grande maioria. Então, nós temos que buscar a compreensão da grande maioria. Propomos um objetivo geral. O que a gente pode propor num assunto desse? Alcançar unidade, quer dizer, todo mundo tendo o conhecimento das mesmas coisas, básicas, fundamentais, e segurança no tema sexo, dentro da casa. A visão sobre o sexo no Cefac como um todo é e será sempre a da maioria, e decorrente do estudo da doutrina espírita. É essa a visão que se pode ter sobre o sexo dentro desta casa. Precisamos estudar e conhecer também a visão do sexo no mundo, em seus aspectos sociais e legais e científicos. Inclusive, fizeram uma pesquisa recente, eu disse na hora lá, eu vi na Globo, 65% das famílias ou pessoas do mundo tinham um verdadeiro constrangimento, medo terrível de encontrar pessoas homossexuais na família.
legais. Eu pedi até ao João Ramos para fazer um estudo e a gente repassar na casa sobre as questões legais, sobre o assunto, como é que podemos abordá-los, etc., conforme a nossa legislação, que nós sabemos que hoje tem uma opção de procedimentos. E científicos, porque o Espiritismo se associa a todas as conquistas sociais e científicas do homem. Precisamos finalmente estudar mais a doutrina espírita, lembrando que, na visão espírita sobre sexo, é preciso separar doutrina de opiniões de espíritas. Isso é uma coisa que nós precisamos fazer sempre. Doutrina espírita é uma coisa, opinião dos espíritas é outra coisa, bem diferente. Eu observo muita gente aqui comentando, aqui e acolá, etc. Não é só nesse tema, em diversos outros temas, oradores espíritas, às vezes de grande nome. Estou falando de Divaldo Franco, não, tem que explicar, porque você fala de grande nome, pensa logo no Divaldo. De grandes nomes, com grandes representações no espiritismo, falando coisas que eu pessoalmente não aceito, e a pessoa apaixonada, porque o fulano falou sobre um assunto desse. Nós temos que procurar doutrina espírita e não opiniões de espíritas. Tem muita coisa errada caminhando como espiritismo por aí. Então nós fizemos e propusemos na hora, e todos parece aceitaram, um programa de imediato. Olha, para os instrutores, dirigentes, diretores, etc., dessa casa, de imediato, a obra básica, vida e sexo. Todo mundo estudando vida e sexo, que fala tudo, que se estende sobre todos os aspectos das questões mais importantes sobre sexo, sexualidade e todos os usos e abusos e etc. da questão, conforme nós vemos no mundo. Então, todo mundo gostou da ideia. E no futuro? Já foi admitido e assumido pela direção da Escola de Estudos Espíritas, pelo diretor. Vai haver um curso sobre sexo, com o tema sexo. O currículo de uma organização do mundo espiritual que eu vou mostrar a seguir. Então, eu vou continuar mostrando o que nós conversamos naquela reunião da quinta-feira, para vocês verem como foi importante e tem sido importante as reuniões de confraternização com os nossos instrutores, dirigentes da casa. Sexo e Destino, André Luiz, Instituto Almas Irmãs, Hospital Escola no Mundo Espiritual. Eu encontrei pela internet uma figura que representa esse instituto. Tirei lá, alguém desenhou com as descrições que André Luiz fazia. O objetivo desse instituto, reeducação sexual após o desencarne. Direção, Félix Espírito, por delegação de Nosso Lar. Quer dizer, é um instituto ligado à cidade de Nosso Lar, embora não esteja em Nosso Lar. 4 quilômetros quadrados de edifícios, arruamentos, muitas casas, parques e jardins, 5 a 6 mil habitantes, que são espíritos, evidentemente. Nós não poderíamos estar lá. Talvez já estivemos, né? Todas as idades, crianças, jovens e adultos, de ambos os sexos. Tema central, sexo, é só o que tem lá, nesse instituto. Com essa temática aí que vai ser currículo do nosso curso, que vai ser montado pela nossa Escola de Estudos Espíritas. E outros temas que vão surgir nesse desdobramento de ideia. Matrimônio, maternidade, estímulo, equilíbrio, medicina, evolução, penologia. Inversões e inibições. Penologia é aquele curso que André Luiz mais se interessou por ele, fez algumas perguntas e algumas coisinhas foram escritas no capítulo 9 de Sexo e Destino.
André Luiz admira o respeito profundo ali dedicado aos estudos do sexo em vista da desconsideração com que autoridades políticas, religiosas e sociais terrestres habitualmente o menoscabam. Não tem outra coisa. Respeito profundo ao invés de menoscabar, quer dizer, desprezar a essência, a importância, a necessidade da abordagem correta, digna, que traga felicidade real para a humanidade. Esse palácio que foi desenhado aí no centro, a pessoa representou muito bem, é o tribunal. Tribunal julga processos de auxílio e corrige. Faz corrigenda de comportamentos que tiveram as pessoas quando encarnadas. 2 magistrados, um conselho de 10 e o Félix, que é o dirigente desse instituto. Interessante. O critério de julgamento de Félix, ele é extraordinariamente importante, porque nós vamos assumi-lo. As faltas cometidas pelas pessoas de psiquismo julgado anormal são examinadas no mesmo critério aplicado às culpas de pessoas tidas por normais. Então, é o mesmo critério. Você é o quê? De um jeito ou de outro? Isso não importa. O que importa são as faltas. É essa a lei que rege os julgamentos. O critério no Cefac deve ser o mesmo relativo ao comportamento dentro da casa. Por felicidade, o Cefac sempre procurou educar pela informação, promovendo a disciplina de modo permanente, ninguém se abraça, ninguém se agarra, ninguém se beija, ninguém etc. De qualquer natureza, se não fazem aqueles que têm um comportamento considerado normal, os que são de comportamento considerados anormal, também não pode. É evidente, ninguém pode ficar se mostrando aqui dentro, eu sou isso, eu sou machão, eu sou menos isso, eu sou mais aquilo. Não tem sentido dentro desta casa. Está aí. É o mesmo critério. O que interessa é o comportamento, é o ato. Tá certo? Nós vamos nivelar. Então, quando alguém se dirigia a um instrutor, um dirigente, etc., sobre questões relativas, e tiver com a infelicidade de estar questionando isso ou aquilo, pode ser, olha, você é igual a todo mundo. Nós não fazemos distinção. É o seu comportamento que faz a diferença. Alguns conceitos. O juiz Amantino, que é juiz lá desse tribunal. A poligamia, mesmo aparentemente legalizada entre os homens, é uma herança animal que desaparecerá da face do mundo. André Luiz estava entrevistando ele. Vai desaparecer. É uma herança animal. Está condenado pela evolução. Isso tudo foi conversado na tal reunião da quinta-feira. E mais, ele disse outra coisa. Pelos ensinamentos do Cristo, não nos cabia olvidar que perante o Evangelho, basta um homem para uma mulher, basta uma mulher para um homem. Vocês querem ver uma questão interessante, que gera um certo estado de conflito na cabeça de muita gente? O juiz Amantino disse isso. Perante o Evangelho, basta um homem para uma mulher para um homem. Nós sabemos qual é o significado essencial disso. Todos nós temos plena confiança. Emmanuel diz o seguinte, no Vida e Sexo, capítulo 20, companheiros e companheiras, olhem a terminologia que ele usa, bem moderninha.
companheiros e companheiras lesados pelo comportamento de parceiros. Olha só a terminologia de Emmanuel. Escolhidos para a vivência sexual, adquirem, depois de prejudicados, o direito natural de se vincularem a outra ligação ou a outras ligações subsequentes, procurando companhia ao nível de sua confiança e respeitabilidade. Onde é que está o 1 a 1 aí? Está parecendo que tem mais. Não tem conflito nenhum. O 1 a 1 continua existindo. Do mesmo jeito. Mas também a nossa visão sobre essa questão das criaturas que foram lesadas. O problema é ter sido lesado. Porque se não foi lesado, não está enquadrado dentro desse pensamento. Foi lesado? Nós podemos ficar perguntando, você foi lesado? Isso é um problema de cada um, da intimidade, do seu mundo pessoal, da relação entre as pessoas. Basta lembrar, meus irmãos, que uma das páginas mais emocionantes do Evangelho é Jesus conversando com essa mulher, lembram-se? Ela era samaritana. O judeu não conversava com o samaritano. E ele disse a ela, depois de uma conversa, ela falou, vai buscar o seu marido. E ela disse, não, eu não tenho marido. Aí ele falou, você disse muito bem, 5 maridos já tivestes, e o que tem agora não é seu marido. É um lance que nos emociona, o amor de Jesus, a relação de Jesus com o problema sexo. E mais, a mulher que estava para ser apedrejada, pega em flagrante adultério, quando Jesus transformou o conhecimento do mundo a respeito do direito que tem de julgamento. Mas ele disse uma coisa para a mulher que todo mundo se esquece. Vai e não peques mais. É pecado. Adultério é pecado. Jesus começou a sua vida transformando água em vinho, uma comemoração de uma união de sexos, para a manutenção da vida, pela atração do amor entre corações, que é uma lei divina da natureza. E terminou a sua vida no último momento, no último instante, redirecionando o pensamento do conceito de família, dizendo a João, virando-se para Maria, filho, eis aí sua mãe. Mãe, eis aí seu filho. E ele a levou para viver na sua casa. Sexo, como disse Walter Barcelos, no site, no nosso site que está lá, Sexo e Amor. Tudo é sexo na natureza. Vejamos mais alguns princípios da doutrina espírita. Homossexualidade, as duas causas, não tem outra. São duas. Abuso das faculdades genésicas. O homem ou a mulher arruinando a existência de outras pessoas, com a destruição de lares, etc. Renascem em regime de prisão para reajustar os próprios sentimentos. Essa é uma das causas. Confirmada no livro Sexo e Destino, as duas únicas causas.
Segundo, tarefas de elevação coletiva ou de si próprio. Espíritos cultos e sensíveis rogam a internação no campo físico em vestimenta carnal oposta à sua estrutura psicológica transitória e se garantem contra arrastamentos para perseverarem nos objetivos que abraçaram. É o caso daqueles que não quer perder tempo em face da grandiosidade da missão, da importância da missão pessoal ou coletiva que eles trazem. O problema deles é outro, resolver problemas de outras naturezas. Não é que é menos importante família, sexo, etc., mas eles se restringem. Carga erótica. Está aí, vida e sexo. Mais princípios da doutrina espírita, do erotismo como fator de magnetismo sexual humano, seja de espíritos encarnados ou desencarnados da comunidade planetária, a Terra, não partilham tão somente os anjos e os idiotas. Está aí. Vida e sexo. Emmanuel. Chico Xavier. A coisa se estende. É lei da natureza. É a lei da atração universal. Continua. Nós não podemos entender os espíritos puros. É isso que Emmanuel colocou aí. Mas até chegar lá, haverá sempre uma atração para reger a vida, em formas que nós não podemos compreender. A união desses seres, para nós, são incompreensíveis. Casamento, mais princípios da doutrina espírita. Não existem no mundo conjugações afetivas, sejam elas quais forem, sem raízes nos princípios kármicos. Pronto. Aí o pessoal lê o Evangelho segundo o Espiritismo, que diz lá, olha, de vez em quando o sujeito, muitas vezes, foi iludido, foi vítima, porque teve que casar, foi obrigado por questões circunstanciais da família, que queria riqueza, etc., impôs uma condição a uma pobrezinha de uma mulher ou um pobrezinho de um homem. Também é tudo igual, né? Tudo bem. Ele é vítima, ela é vítima. Na atual encarnação, mas existe uma causa. Existem princípios, existem raízes para que aquilo aconteça como aconteceu. Mas também, se for escravizado, como disse Emmanuel, se for lesado, pode realmente resolver com mais liberdade de novas escolhas. Você veja como é que o assunto é grave? Como é que o assunto é complexo? Espíritas, amai-vos, este é o primeiro mandamento. Está nesse capítulo. Espírito de verdade, instruí-vos. Eis o segundo. Eu vou ler agora. Não trouxe. Não trouxe. Eu ia ler. A prece de Félix. Houve um lapso. Deixei em casa. Era para encerrar com ela. A prece de Félix. Importante, na verdade, aproveitando as ideias, Félix faz uma prece que, dentro do contexto, ele fala que Deus deu ao mundo esse instrumento, o sexo, para a alegria da vida. Vocês imaginem. Alegria da vida. Faz um comentário na sua prece pedindo a Deus as bênçãos para aqueles que, não conseguindo vencer as suas dificuldades na prova da inversão,
caminharam no sentido da devassidão. Faz uma prece para aqueles que a gente tem raiva deles, que se viciaram as crianças, que hoje virou uma praga no mundo. Um negócio absurdo. Mas ele faz prece para eles, para Deus ajudar eles, para que eles se corrijam. Bom, também faz descrições lá, nesse capítulo tal, das regiões para onde vão essas pessoas que fazem, cometem esses crimes. As regiões são terríveis. É aquilo que a gente chama de inferno. Passam temporadas grandes, como nós gostamos de passar tirando férias, eles tiram lá umas férias terríveis. Compaixão dos dignos. O Félix faz também um chamamento para aqueles que se consideram aquelas famílias dignas que, por trabalharem corretamente dentro do campo dessas ideias do sexo, etc., para que não desprezem aqueles que não conseguiram uma vitória nesse sentido, que vivem atormentados por esses problemas, para que não lancem fogo nem gelo sobre essas tais criaturas. E diz sim, olha, esses todos que não se complementam em termos de comportamento adequado com as leis divinas e com os projetos feitos no mundo espiritual, para que possam crescer, para que possam alcançar a felicidade relativa no compromisso da vida de relações, em que o sexo é uma coisa predominante, sim, são doentes. Não é doença na Terra, mas sim é visto na espiritualidade como doença. E não é só aqueles que têm a inversão. Para qualquer um, é uma doença. O não comprometimento com o compromisso da fidelidade, com o compromisso da realização do bem, da criação do amor, da família, etc. E aí ele diz ainda, cura, Senhor, cura, Senhor. Bom, se eu tivesse lido a prece que eu tinha copiado, que eu li lá na hora, eu li lá, foi lido, era muito mais interessante. Prezados irmãos, nós temos muito, mas é muito que aprender no assunto. O Consolador vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Essa reunião marcou um ponto muito importante, um nível de entendimento na casa sobre o tema. Todo mundo deve estudar, não é só instrutor, não, o livro de Emmanuel sobre o sexo, vida e sexo. E conversar sobre o assunto, trocar ideias. Nós, espíritas, não podemos abordar essa questão com as informações do mundo materialista. São preciosas, são conquistas da ciência, são conquistas da sociedade, são conquistas da legislação. Tudo isso são conquistas, mas dentro da informação espírita, que espelha a realidade do mundo espiritual, o compromisso das nossas almas com um outro nível de exigências das leis divinas, a nossa argumentação tem que ser ponderada e esclarecedora. Nós não podemos mascar chicletes dentro desse assunto, repetindo as infindáveis proposições materialistas que o mundo aí fora está propondo sobre o assunto. Nós não temos que dar aula de moral para ninguém. Nós só temos que ser fiéis aos princípios que a doutrina espírita nos permite ao esclarecer as crianças, os jovens, etc. E no nosso nível de diálogos com
as pessoas que, porventura, de nós se aproximarem com algum problema. Nós não estamos aqui para resolver problemas de psiquiatria, de psicologia, de psicanálise. Esses problemas de atos, de como usar o sexo, etc., são dessas ciências. A nossa atividade aqui no Cefac é outra. Nós temos que nos relacionar com as ideias espíritas, que esclarecem as origens e as causas, que propõem soluções morais, que propõem comportamentos compatíveis com a felicidade relativa possível de ser alcançada, mas a especialidade da medicina, da ciência, enfim, nós não devemos entrar nesse assunto, é deles. Que a paz de Deus permaneça em nossos corações.